Senhor Jesus Cristo esteja com a vida de cada um dos irmãos nessa manhã. Agradeço a Deus pela noite que Ele nos deu de descanso, pela recomposição das nossas forças e por nos dar este dia, domingo, dia do Senhor, para estarmos juntos, para, mesmo de maneira virtual, não é? Cada um estando na sua casa, mas estarmos com os nossos pensamentos, com os nossos corações e também com o mesmo interesse agora de manhã, de ouvirmos a palavra de Deus, de estudarmos a palavra de Deus, de sermos edificados, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um e agradecemos. Quero dar o bom dia ao nosso irmão Luciano, a dona Zilda, a dona Maria Calisto, também a Fátima, a Isaíra, bom dia, Deus abençoe a cada um dos irmãos e as suas famílias, também ao Paulo Carvalho, também a sua casa, Deus abençoe a vida de cada um. Nós vamos orar, daqui a uns minutinhos outros irmãos também estão entrando, nosso irmão presbítero Maurício, bom dia, Renata, bom dia. Nós vamos orar e pedir que Deus nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ensine nessa manhã. Oremos, irmãos. Amado Deus Santo e Poderoso, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti e agradecemos ao Senhor por esta manhã, agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, agradecemos, ó Deus, por mais um dia, suplicamos o Teu favor, ó Deus, sobre nós, suplicamos que nos dirija em todas as coisas, que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, que o Senhor, ó Pai, nos dê mais de Ti, que o Senhor, ó Deus, nos ensine a ouvirmos a Tua voz e a caminharmos após o Senhor em novidade de vida, refletindo Tua graça, refletindo Teu amor sobre cada um de nós. Obrigado, Deus, porque nas Tuas misericórdias somos renovados. Nas Tuas misericórdias é que nós nos apresentamos perante Ti. Louvado seja o Teu nome. Abençoe a cada um dos meus irmãos, ó Deus, que agora nos reunimos para dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e também para reconhecermos, ó Deus, a Tua bondade, reconhecermos, ó Deus, a Tua divindade, a Tua soberania sobre tudo. Louvado seja o Teu nome. E ensina-nos o Teu caminho, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero continuar dando bom dia inicialmente ao Rafael, também a Ana, Dona Conceição, a Silvinha, a Elisa, a Fernandinha. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos ouvir um hino. Queria convidá-los para cantarmos agora também o hino de número 11 dos nossos hinários. Nós estaremos louvando ao nosso Deus com esse hino. E vamos pedir ao nosso Deus que nos abençoe e que o Senhor fale ao nosso coração. Vamos cantar você que está com o seu hinário aí aberto, vamos cantar o hino de número 11 para louvar o nosso Deus.
Muito bem. Nós ouvimos aqui o hino de número 11, cantamos juntos, cada um na sua casa. E esse hino fala muito sobre a soberania de Deus, a glória de Deus e a maneira como Deus, na sua soberania, também se revela a cada um de nós. A lição que vamos estudar hoje, ela fala muito sobre humildade, sendo a humildade um elemento extremamente importante na vida de cada um de nós, porque a humildade é o elemento, o elemento absoluto que nos leva ao conhecimento de Deus, ao conhecimento de nós mesmos e a um relacionamento correto com a sociedade, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu gostaria que você, que está com a sua Bíblia em casa, abra, por gentileza, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, que é o texto que nós vamos ler, e que se fundamenta a nossa mensagem, nosso estudo nessa manhã. Filipenses, capítulo de número 2, a leitura será do verso 5 ao verso 11. Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Eu farei a leitura, os irmãos acompanham, para nós estudarmos a palavra. Então, Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao verso 11, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus, nosso Salvador, Deus encarnado, ele viveu tudo aquilo que nós não conseguimos viver. Viveu perfeitamente, nele não havia pecado algum, a maldição do pecado não estava sobre ele. Embora fosse perfeito homem,
também era perfeito Deus, e por conta disso, a maldição do pecado não pôde ser colocada sobre ele. Como perfeito homem, ele obedeceu completamente toda a lei divina, qualificando como nosso Salvador. Mas ele nos deu uma das lições mais importantes que nós podemos também aprender, que é colocar Deus no seu devido lugar, nos colocar como criaturas também no nosso lugar e nos relacionarmos de uma maneira adequada com a sociedade, com a igreja, com o próximo, tendo em vista que Deus nos chamou para essa função. Sem humildade, é impossível entender quem o Senhor é. Sem humildade, é impossível entender quem somos nós e qual a nossa missão. E sem a humildade também é impossível nos relacionarmos de maneira correta com Deus. Porque a humildade é justamente o sentimento que nos coloca no lugar que Deus nos colocou quando Deus nos fez. Quando fomos criados pelo Senhor, nós ocupamos um lugar dentro de toda a criação. Apesar de termos o domínio das coisas criadas, e isso acontece porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós estamos abaixo de Deus. Sempre estivemos abaixo de Deus. Desde a nossa criação em diante, estamos abaixo de Deus. Mas a partir do momento que o homem resolveu, em Adão, deixar a lei de Deus de lado e resolver fazer lei para si mesmo, viver debaixo das próprias leis que ele criaria para si, ele então adulterou o lugar de Deus na vida dele, colocando-se no próprio lugar de Deus. E aí acontece aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 18, que a criatura, ao invés de adorar o Criador, adorou a própria criatura, colocou-se no lugar de Deus. E isso desencadeia a ira de Deus. A revista que nós temos hoje, ela vai falar justamente sobre isso, que para que nós possamos compreender a Deus, é necessário humildade, porque a humildade vai realçar Deus, vai colocá-lo no seu devido lugar. E qual que é o lugar de Deus? Deus é soberano. Deus, ele é completamente distinto de nós. Os atributos de Deus diferenciam Deus da criatura. Para começo de conversa, a Bíblia diz que Deus é santo. A santidade em Deus significa que ele é diferente de todo o resto da criação. Então, não existe absolutamente ninguém que seja comparado a ele. A Bíblia nos ensina que Deus é espírito puríssimo, infinito, perfeito, santo, justo, bondoso, cheio de graça, cheio de amor, compassivo. Os atributos de Deus são essenciais nele, ou seja, Deus é feito de cada elemento desse. Deus é eterno, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericordioso, Deus é santo. Cada atributo desse compõe o ser de Deus. Então, Deus é completamente e absolutamente o outro. Ele é separado do ser humano. Não tem nada a quem nós possamos comparar a Deus. Deus é completamente diferente, é elevadíssimo, perfeitíssimo. Todos os atributos de Deus são perfeitos. E isso o coloca no lugar de exaltação. E nós vemos aqui, justamente na missão de Jesus como servo, na missão de Jesus como aquele que nos resgataria da maldição, ele entendeu isso. Perceba que no versículo 5 é dito assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana.
a si mesmo se esvaziou. Quando Jesus faz isso, ele se coloca completamente dentro da missão para a qual ele veio. Ele assumiu a forma de servo, ou seja, ele veio como servo. Ele colocou em Deus uma distinção completamente diferente. Ele exaltou a pessoa de Deus, ele exaltou a pessoa do Pai acima da sua própria condição. Ele continuava sendo Deus, mas ele abriu mão dos seus poderes, ele abriu mão da sua essência divina para agir como aquilo que Deus, o Pai, havia determinado que ele fosse, e para conduzir o homem como criatura ao conhecimento verdadeiro de Deus. Então, Deus, ele é completamente separado de nós, seres humanos. E por mais que nós o amamos, por mais que ele se manifesta a cada um de nós, por mais que ele nos ama, por mais que ele enviou seu filho para nos salvar, por mais que ele nos adota como seus filhos, ele continua sendo separado, ele continua sendo diferente, ele continua sendo o Rei eterno, ele continua sendo maravilhoso, ele continua sendo santo. Então, essa separação, ela precisa sempre existir entre nós. Porque Deus, na sua soberania, tem um plano. E todo o resto da criação está debaixo do plano de Deus. Ninguém se equipara a Deus. Ninguém está em pé de igualdade com Deus. Muito interessante que Jó entende perfeitamente isso, né? E Jó, dentro de tudo aquilo que ele sofreu, de tudo aquilo que ele viveu, naquele período de lutas, ele diz para Deus: bem sei que os teus planos, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Jó compreendia perfeitamente que Deus estava no controle de todas as coisas. Apesar de todas as lutas que ele estava tendo, apesar de todo o sofrimento que ele estava tendo, e apesar de seus olhos humanos não conseguir compreender a causa, a razão de ser, ele entendia que Deus estava no controle. Bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Deus continua sendo sempre o soberano, ele continua sendo sempre diferente. A Bíblia nos ensina que Deus é espírito em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo, cheio de bondade e verdade. Nenhuma outra criatura tem esses atributos aqui. Por isso que Deus é completamente diferente. A outra questão que o texto também vai nos mostrar, irmãos, é que a humildade, além de colocar Deus no seu devido lugar, ela também nos coloca no nosso devido lugar. Porque a partir do momento que nós conhecemos a Deus, nós também conseguimos conhecer a nós mesmos. Então, aquela pergunta que todo mundo nasce com ela, para que eu nasci? Qual é o meu propósito nesse mundo? Qual é o meu lugar nesse mundo? A resposta a essa pergunta só pode ser conquistada a partir do ponto onde nós nos colocamos com humildade perante o Criador. E aí, conhecendo a Deus, podemos conhecer a nós mesmos. Não tem outra maneira de nós conhecermos a nós mesmos sem exaltarmos a Deus no seu devido lugar. E aí fazermos a separação entre nós e Deus. O texto de Isaías, capítulo 66, versos de 1 a 2, dizem assim: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha
palavra. O homem para quem olharei é esse, o abatido de espírito e que treme da minha palavra. Quer dizer, Deus concede a dar-nos ouvidos àquele que realmente compreende quem ele é e que compreende a si mesmo. Enquanto os atributos de Deus mostram perfeição em cada atributo e, ao mesmo tempo, em todos eles, no ser de Deus, nós somos exatamente o contrário. Enquanto Deus é infinito, nós somos finitos. Enquanto Deus é perfeito, nós somos imperfeitos. Enquanto Deus é completamente sábio, nós não somos sábios. Enquanto Deus conhece todas as coisas, nós temos nosso conhecimento limitado. Ninguém ensinou a Deus, nós precisamos ser ensinados. A percepção de Deus é absoluta, a nossa não é. Nós não conseguimos ir muito além em nossas percepções, em nossa no conhecimento que temos das coisas que estão ao nosso redor. A gente conhece até certo ponto. Deus conhece todas as coisas, em absoluto. Se houver uma possibilidade de futuro, Deus conhece todas elas. Tudo está revelado diante do Senhor. Para nós, não. Para nós, tudo está oculto. Nós não conseguimos saber nem o que vamos falar daqui a 10 minutos. Para Deus, a nossa palavra já está completamente aberta. Ele conhece os dias de nossa vida, a extensão de cada um deles. Então, para que nós possamos conhecer quem é Deus, aliás, quem somos nós precisamos conhecer quem é o Senhor. E a partir do momento que nós conhecemos quem é o Senhor e entendemos a distância que existe entre Ele e nós então entendemos que precisamos dele. E ao conhecê-lo, ao nos voltarmos para Ele na Sua palavra, nós entendemos qual é o nosso lugar nesse mundo. A Bíblia nos ensina que todas as coisas que existem para a glória de Deus. Tudo que existe. Então, a despeito de qualquer circunstância histórica que você esteja vivendo, a despeito de qualquer momento que você esteja passando hoje, tudo o que aconteceu na sua vida até aqui, tudo o que acontece hoje na sua vida e tudo o que acontecerá futuramente é para a glória de Deus. E isso é uma coisa que nós precisamos ter muito claro em nossas mentes. Tudo o que acontece em nossas vidas é para a glória de Deus. Se você vive de uma maneira extremamente agradável, é para a glória de Deus. Se você está passando por lutas, é para a glória de Deus. Se você está saudável, é para a glória de Deus. Se você está enfermo, é para a glória de Deus. Se o seu dia está claro diante dos seus olhos, se você não tem dúvida de quais são as suas escolhas, isso é para a glória de Deus. Se você tem que tomar decisões difíceis, isso é para a glória de Deus. Não importa a circunstância em que nós estejamos vivendo. Tudo que nós estivermos fazendo, tudo que estiver aberto diante dos nossos olhos, todas as nossas possibilidades, todas as decisões que precisamos tomar, é para a glória de Deus. E o fato de ser para a glória de Deus, talvez eu possa dizer aqui que facilita, num certo sentido, o saber quais as decisões que precisamos ter. Muitas delas não são fáceis, porque as decisões que precisamos ter para a glória de Deus confrontam o nosso ego, confrontam os nossos desejos, os nossos sonhos. Isso se faz porque muitas vezes os nossos sonhos, eles estão mais moldados pelo pecado do que para com a vontade de Deus. Mas por que isso é assim? Isso é assim por causa da maldição do pecado que existe sobre cada ser humano. A Bíblia nos ensina que, a partir do momento que Adão desobedeceu a Deus, uma maldição cobriu todos os seus descendentes. Então, não há pessoa que não nasça debaixo dessa maldição. Por consequência, tudo que somos, a maneira como pensamos, a maneira como vivemos, os nossos sonhos,
as nossas decisões são, em primeiro lugar, motivadas e determinadas pela maldição do pecado, mesmo que nós não percebamos isso. Mas, em primeiríssimo lugar, elas são motivadas e determinadas pela ação do pecado. A partir do momento que o homem conhece a Jesus como seu Senhor e Salvador e nele exerce fé, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós. E o Espírito Santo passa a nos governar, passa a influenciar as nossas escolhas, passa a nos incomodar acerca da vontade de Deus, passa a nos atrair para fazermos aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Então, talvez uma das perguntas que nós mais fazemos ao longo da nossa vida, quais são os propósitos de Deus para nós? Por que nós estamos nesse mundo? As pessoas que sofrem muito fazem muito essa pergunta. Será que eu nasci só para sofrer? Não. Na realidade, nós nascemos para a glória de Deus. E só podemos conhecer quais são os caminhos para a glória de Deus sendo humildes, nos colocando em nosso devido lugar como criaturas e olhando para Deus como aquilo que Ele realmente é. Deus criador e mantenedor de todas as coisas. Aquele que cria todas as leis do universo. Tudo está nas mãos do Senhor. Nesse sentido, a partir do momento que nós conhecemos a Escritura, nós podemos perguntar a nós mesmos: o que eu posso fazer hoje para a glória de Deus? O que está às minhas mãos hoje para manifestar a glória de Deus? Então, quando nós conseguimos entender essa pergunta, a partir do momento que entendemos a Deus, nós também entendemos que somos servos de Deus. E como servo de Deus, Deus tem uma infinidade de coisas para nós fazermos, para manifestarmos a sua glória. Então, tudo, absolutamente tudo o que nós vivemos para a glória de Deus. Se estamos bem, é para a glória de Deus. Se estamos enfermos, é para a glória de Deus. Se enfrentamos lutas interpessoais, é para a glória de Deus. Mas como é que essas questões podem ser para a glória de Deus? As nossas reações, irmãos, os nossos valores, os sentimentos que sustentamos, os caminhos que tomamos, a coragem que temos para nos colocar no nosso devido lugar, a coragem que temos para dar ouvidos à voz de Deus, ao invés de dar ouvidos sempre ao nosso coração, aquilo que fazemos da nossa própria vida, os sonhos que valorizamos em detrimento daqueles que deixamos de lado, tudo isso é para a glória de Deus. A maneira como nós reagimos a determinada circunstância, a determinada investida, a determinada palavra, determinado pensamento, tudo isso dá a Deus glória quando nós nos comportamos de acordo com aquilo que a Bíblia nos revela, de acordo com a vontade do Senhor. Então, nós somos servos. Eu acho que uma das melhores palavras que existe para descrever a nossa posição em relação a Deus é a palavra que Paulo usa todas as vezes que ele começa a sua carta. Ele diz lá: Paulo, servo de Cristo Jesus. Essa palavrinha servo, na realidade, escravo. A palavrinha no grego, a maioria delas, quando Paulo começa a abertura de sua carta, Paulo, servo de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, a palavrinha ali é escravo, ou seja, ele é destinado a fazer, a cumprir a vontade do seu Senhor. E quando ele faz isso, ele dá a Deus toda a honra e toda a glória. E é muito interessante que na mesma carta de Filipenses, não é? No capítulo 4, Paulo dá uma lista de coisas que ele aprendeu a fazer. Ele diz aqui, capítulo 4, verso 10, Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, perceba o que Paulo disse, que ele já tinha experiência em toda e qualquer situação. E ele compreendia que em Jesus ele podia viver aquelas situações. E essa compreensão determinava o modo pelo qual, em cada circunstância daquela, ele vivia. E toda vez que ele vivia aquilo de maneira pertinente, ele vivia para a glória de Deus. Esse é um dos maiores desafios que Deus quer que você e eu entendamos. E que nós possamos nos voltar para Ele. Entendermos nossas vidas para a glória de Deus. Então, se nós talvez passamos por momentos de lutas, momentos difíceis, mesmo sendo momentos pessoais difíceis, temos sonhos que esses sonhos não são realizados ou talvez não estão tendo a sua vazão. E a gente pergunta, mas por que isso? A questão é, irmãos, que Deus quer nos usar. Deus está atento a todas as nossas necessidades. E Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Mas Ele quer a tua vida e a minha vida voltada para a glória dEle. Então comece a pensar hoje, no seu dia, diante das circunstâncias todas que se abrem, tanto sendo elas bênçãos como desafios, em respostas, em atitudes que deem a Deus honra e glória. Nós, para isso, precisamos parar de reagir automaticamente, parar de reagir mecanicamente e começar a pensar, né? Como é que eu posso responder a determinada situação para a glória de Deus? Isso exige da gente. Dar uma resposta para a glória de Deus exige de nós. Exige concentração, exige domínio próprio, exige um desejo de louvar ao Senhor, de glorificá-lo, de reconhecê-lo como soberano e de ser usado como instrumento. Uma das coisas mais fáceis da vida é cantar que nós devemos ser utilizados como luz, que nós gostaríamos de ser utilizados como ponte. Outra coisa é, de fato, sermos utilizados com essa finalidade. Mas você e eu que conhecemos a Deus, que conhecemos a Cristo, entendemos que Ele quer para nós é que nós, de fato, sejamos servos uns dos outros e que nós possamos verdadeiramente abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. E essa ideia de sermos servos e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor nos leva ao terceiro ponto da lição, onde a humildade deve ser também demonstrada nos nossos relacionamentos. Nós precisamos aprender a demonstrar humildade nos nossos relacionamentos. O apóstolo João, quando registra a última ceia, no Evangelho de João, no capítulo de número 13, ele nos mostra que Jesus resolveu lavar os pés dos discípulos. E depois que ele lavou os pés dos discípulos, ele perguntou para os discípulos, vocês entenderam o que eu fiz? E ele explica, vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, porque eu de fato sou o mestre e o senhor. Mas sendo o mestre e o senhor, eu lavei os pés de vocês para que vocês pudessem entender o que é que vocês têm que fazer uns pelos outros. E lavar os pés naquela altura, naquele contexto histórico, cultural, significava servir a pessoa. A pessoa chegava muitas vezes de uma caminhada, de uma viagem, estava cansado, estava exausto. Uma das maneiras que tinha para que ela pudesse se sentir bem era lavar os pés, era entrar ali num contexto de relaxamento, ser bem recebido, ter um atendimento de alguém por si mesmo que pudesse conduzi-lo a um momento de satisfação.
Então, quando ele lava os pés dos discípulos, ele diz: olha, eu estou fazendo, estou dando o exemplo, porque eu sou mestre e senhor, estou fazendo isso, estou ensinando a vocês a fazer a mesma coisa. Quando nós nos colocamos no sentido de abençoar a vida de outra pessoa, para que nós possamos abençoar a vida da outra pessoa, nós precisamos ter em mente o dar a outra pessoa uma sensação de satisfação, uma sensação de cuidado. E esse cuidado, ele deve ser constante em todas as coisas. Devemos manifestar cuidado com as palavras que nós usamos, devemos manifestar cuidado com as intenções que temos, devemos manifestar cuidado com os sentimentos que possuímos, devemos manifestar cuidado com as nossas reações. Como é difícil manifestar cuidado com reações, porque cada um de nós somos diferentes, uns têm um pavio mais curto, outros têm um pavio mais longo, e às vezes a gente responde sempre a questões de maneira automática, né? Às vezes uma pessoa faz alguma coisa e a gente não tem a devida paciência. Às vezes uma pessoa fala alguma coisa e aquilo já tira a gente da órbita. Quando na realidade nós devemos ser pacientes. Nós devemos ter aquilo que a Bíblia ensina, um dos gominhos do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, não é? Compaixão, misericórdia, bondade, longanimidade, mansidão. Mansidão. Devemos aprender a sermos mansos, a demorarmos para nos irar, demorarmos para dar respostas talvez ofensivas, respostas que cutuquem o outro, mais num sentido de causar dor ou alguma coisa dessa maneira. Isso significa que nós temos que ser pessoas bobas às mãos de quem quer nos fazer mal? Não é isso. Mas isso significa que nós devemos não alimentar desejo de maldade, desejo de vingança, desejo de devolver na mesma moeda. Então, porque isso não cabe a cada um de nós. A Bíblia diz que Deus está julgando as ações de todas as pessoas, e isso para dar a todos de acordo com o seu proceder. Então, compreendendo quem Deus é, compreendendo quem nós somos, nós compreenderemos como nós devemos agir uns com os outros. A Bíblia nos ensina: assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Então, a maneira pela qual eu quero que as pessoas lidem comigo é a maneira que eu devo lidar com o outro também. A maneira como eu quero que as pessoas respondam a determinadas circunstâncias é a maneira que eu devo responder também. Às vezes a gente diz assim: eu sou sincero. E por essa história de ser sincero, a gente fala as coisas do jeito que a gente acha que deve. Às vezes de uma forma bruta, às vezes não pensa no que fala. Quando a coisa é o contrário, a gente diz assim: eu fiquei magoado porque fulano foi grosso comigo, fulano agiu assim comigo, fulano fez de tal maneira comigo. Mas a Bíblia diz que se eu quero que o fulano não haja assim comigo, eu também não devo agir assim com ele. Primeiro sou eu, depois é ele. Entende? Então, quando nós nos colocamos no nosso devido lugar, nós entendemos, primeiro, somos iguais. Ninguém é maior do que ninguém. Nós somos exatamente iguais. Segundo, Deus propõe a nossa salvação todos pelo mesmo caminho. Não é por mérito, é pela graça de Cristo. Terceiro, nosso Salvador, que é Deus homem, Deus encarnado, veio para nos servir. Em termos da a sua primeira vinda foi para nos servir e dar a sua vida em nosso resgate. Da mesma maneira, nós devemos servir as pessoas. A Bíblia diz que não existe amor maior do que aquele que dá a sua vida por causa de um amigo.
E Jesus disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Ele deu a sua vida em nosso lugar. Então, não existe amor maior do que o dele para com a nossa vida. O amor dele é um amor inspirativo. O amor de Jesus deve nos inspirar, deve nos constranger a amarmos da mesma maneira que ele nos ama. Então, nós estamos numa situação que nós devemos cuidar uns dos outros. E aí nós começamos a cuidar da nossa casa, nós estendemos também esse cuidado para com a nossa casa, a nossa irmandade espiritual, que são os irmãos da fé, os irmãos da igreja. A maneira pela qual nós sentimos o cuidado e desejamos o cuidado de um para com o outro reflete o coração de Cristo nas nossas vidas. E o que Deus mais quer é justamente isso, que sejamos formados, forjados, de acordo com o caráter de nosso Senhor Jesus. Então, as respostas que ele dá devem ser as respostas que nós damos também a todas as circunstâncias com as quais nós vivemos. A Bíblia coloca que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que é o capítulo 2, verso 5. Então, nós devemos olhar para Cristo como nosso modelo. E, a partir disso, nós devemos, então, buscar entender que todas as coisas que acontecem ao nosso redor, seja do nosso serviço para com Deus, propriamente dito, ou seja, do nosso lugar junto com a Irmandade, tudo é para a glória de Deus. E a maneira pela qual nós desejamos que as pessoas nos tratem, é a maneira pela qual nós devemos tratar as pessoas também. Nós existimos, irmãos, para abençoar. O pecado, por outro lado, insiste em nos levar a uma existência onde nós somos servidos, onde a dimensão é que eu devo ser servido. As pessoas existem para me servir, quando na realidade nós existimos para servir a Deus. E no ato de servir a Deus, servirmos uns aos outros. Gostaria que você pensasse nisso hoje. Que você gastasse o seu dia, que você gastasse a sua manhã pensando na absoluta distinção entre Deus e nós, e no sentido de que Ele é sempre o Criador, por mais amoroso que Ele seja, nós devemos temer e tremer diante da Sua palavra. Por mais misericordioso que Ele seja, Ele continua sendo Deus, Ele não é igual a nós. Nós devemos ter toda a reverência, todo o respeito ao nos colocarmos perante Ele, ao usarmos o nome dEle. A segunda questão é que nós precisamos também entender que somos servos do Senhor e que tudo, absolutamente tudo que acontece em nossas vidas é para a glória de Deus. Mas será ou não verdadeiro, dependendo do modo como nós reagimos, dependendo das escolhas que nós fazemos, dependendo das palavras que saem dos nossos lábios, dependendo das situações que nós alimentamos, dependendo dos pensamentos que temos a nosso próprio respeito. Então, a maneira como nós nos vemos em relação a Deus determina, de fato, se aquilo que fazemos é para a glória dele ou não. Quando, na realidade, tudo o que somos e fazemos é absolutamente para a glória de Deus. E a humildade também determina o modo pelo qual nós devemos nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor. Nossa família, nossos irmãos de fé. Um exemplo, agora nós estamos vivendo um momento de pandemia. O que as autoridades na área da medicina estão nos ensinando, o que estão pedindo que façamos, que nós permaneçamos em casa. Uma das questões que demonstra falta de cuidado é se nós, sem necessidade, ficarmos perambulando de um lado para o outro. Então, mesmo agora estando na época da quarentena,
Vamos fazer visita numa casa, vamos fazer visita na outra casa, a gente sai para comer um lanche, a gente sai para comer não sei o quê, a gente volta para casa, frequenta a casa do Beltrano, frequenta a casa do Ciclano. Uma vida dentro dessa dinâmica, hoje, não demonstra cuidado consigo, não demonstra cuidado com a família, não demonstra cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Demonstra apenas o desejo de fazer aquilo que o nosso ego, o que o meu eu quer, em detrimento dos cuidados que nós devemos ter uns com os outros. Se uma pessoa é confrontada numa situação como essa, isso não dá nada não. Isso não... isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Aqui na cidade só tem poucos infectados. Não, isso pensar dessa maneira, irmãos, é pensar sem considerar aquilo que a Bíblia diz que nós devemos servir uns aos outros. E o servir sempre sempre se desenvolve em dar a Deus toda a honra e toda a glória. E Deus manda que nós tenhamos cuidado uns com os outros. Então, cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide das pessoas que você conhece. Manifeste amor, manifeste consideração. Dê a Deus toda a honra e toda a glória através dos seus atos, sabe? Talvez um exemplo mais claro no nosso contexto seja justamente isso. O dever que temos de cuidar um dos outros em detrimento daquilo que nós queremos fazer ou não. Eu gostaria que nós pensássemos nisso hoje. Que nós gastássemos o nosso dia para a honra e para a glória do Senhor, pensando que o Senhor é completamente diferente e nós existimos para a glória dele e nós existimos também para servir uns aos outros. E tudo isso dá a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai amado e Deus querido, nós te louvamos, nós te adoramos e reconhecemos o Senhor em toda a nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, cheio de graça, cheio de glória. Obrigado, Senhor Deus, porque não existe ninguém mais igual ao Senhor. E porque o Senhor é o que é, nós podemos hoje receber de graça sobre graça, receber do teu poder, receber da tua misericórdia, receber do teu amor, receber da tua vida, receber da tua direção sobre cada um de nós. Senhor, nos leve, ó Pai, pelos caminhos que tu queres e que tu tens preparado para a nossa vida. Ensina-nos como, ó Deus amado, nos colocarmos diante do Senhor e servirmos ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Cuida do nosso coração, para que nós, ó Deus, possamos colocar o nosso eu no devido lugar, para que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente exaltar o teu nome e reconhecermos, ó Deus, que somos servos teus e que existimos para a glória do Senhor e para servir uns aos outros. Permita que possamos, dessa maneira, verdadeiramente sermos usados para a honra e para a glória do teu nome. Faz, ó Deus, com que nós possamos meditar nesta verdade durante este dia e entendermos, ó Deus, exatamente dentro das circunstâncias em que vivemos, da posição que ocupamos, qual é a melhor maneira de dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu desejo que vocês todos tenham um bom dia e quero lembrá-los do nosso culto às 19 horas hoje. Vamos fazer pelo Facebook, ok? Do modo como temos feito até o dia de hoje. E qual que é? Orar mesmo? Às 5 horas, a Michele fará uma programação com as crianças. E nós precisamos também da presença das famílias na mesma ocasião. Eu preciso que vocês fiquem atentos à questão do WhatsApp, que nós daremos todas as informações ali. Ela já começou a dar as informações necessárias. Os irmãos fiquem atentos para que às 5 horas nós possamos nos reunir e logo mais também às 19 horas o culto, ok?
Deus abençoe a vida de cada um. Tenham todos um bom dia. Até às 17 horas, então. Tchau.